Todos vocês, a mais uma edição do Congresso Apostólico e Profético do Reino, amém? E o nosso tema nesse congresso, ele tem tudo a ver com você, ele tem tudo a ver com o propósito de Deus, ele tem tudo a ver com as intenções que Deus tem para esse tempo e em nossa geração, amém? Desde já, mas amanhã teremos um tempo maior. Estamos aqui já com a turma de Belo Horizonte, né? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Amados, é corrida, eles já sentiram que o calor não é somente do clima, mas das pessoas, né? O amazonense é essa pessoa, né, de mais para lá. E estamos aqui também desde ontem, das primeiras horas desse dia 19, com o evangelista Melvi, diretamente da Costa Rica, amém? Aleluia! E ele será o primeiro a ministrar nesse congresso. Falando em conferência, nós tivemos a conferência na semana passada. E como foi a conferência, amados? Muito tremendo, né? E, com toda certeza, a gente deixa um grande desafio para quem vai vir ministrar agora. Que os irmãos estão cheios, mas a palavra diz que é transbordante. Então, aquilo que ainda falta, com toda certeza, esse congresso irá fazer transbordar sobre as nossas vidas, amém? Então, a todos vocês, sejam bem-vindos, sintam-se em casa, amém? Afinal, a Casa Paterna Mapa é uma casa, ok? E é muito importante você saber que nesta casa, família forte, aleluia, para a gente ter uma família, uma igreja, amados, uma igreja forte, nós precisamos uma família forte, aleluia, queridos. Então, hoje, primeiro dia, está sendo corrido demais, mas tentamos fazer o máximo para poder receber bem você. E do outro lado que será transmitido, com toda certeza Deus tem uma palavra para você, para a sua vida. Você já faça dessa ferramenta, desse instrumento, dessa mídia, um instrumento para alcançar outras pessoas, amém? Quero louvar a Deus, também a toda a igreja, a todos os filhos, a turma da formação, aos pastores, a toda essa equipe maravilhosa, amém? E eu creio que aí já tem algo tremendo para Deus operar e fazer, aleluia. Então, sem demais, depois iremos ter mais tempos, né? Tempo para o pessoal se conhecer e falar um pouco mais. E eu quero chamar já aqui o primeiro preletor desta noite, evangelista Melvi Mora, aleluia. Queridos, aleluia. Ainda que seja a do horário lá, quanto é? 3 horas, né? Ainda que seja apenas de 3 horas, é desafiador, porque se adaptar o clima e a diferença de horário é bem desafiador, gente. Então, o evangelista Melvi está aqui com toda certeza para dar o melhor, e ele já conhece Manaus. É a terceira vez que vem a Manaus, a este lugar. Há uma história tremenda na vida do evangelista, né? Ele como ministro, eu conheço ele desde mais novo, há um testemunho tremendo e poderoso, e hoje poder ver ele fazendo parte de uma equipe principal, da equipe do apóstolo Rony Chaves, amados. E quem não conhece o Rony Chaves eu digo assim, o Rony Chaves, o apóstolo Rony Chaves é um homem muito conhecido no meio, entendeu? Um dos homens que tem trabalhado bastante plataformas e fundamentos apostólicos, e o evangelista Melvi, ele faz parte desta equipe, ok? Depois você pode ir no Instagram, nas páginas das mídias dele, ou então acessar aqui pelas mídias, enfim, e conhecer um pouco mais do trabalho, porque ele tem um trabalho tremendo enquanto indivíduo e enquanto equipe, a equipe de evangelismo, a equipe de plataforma apostólica de Costa Rica é muito grande e muito exitosa, amém? Nesse momento, eu deixo a palavra com ele para que nós possamos ser ministrados através da vida dele.
Vou fazer um teste, ele talvez seja preciso traduzir, eu vou tentar arrastar aqui, mas tem alguém bem habilitado no espanhol? A turma dos venezuelanos ainda não aprenderam português, né? Infelizmente, mas o Melvi, que não mora aqui, ele já sabe mais português do que muitos outros aqui, hein? Mas vamos tentar, vamos tentar. Abençoe, meus irmãos. Para mim é uma grande honra poder compartilhar e mais aperturar neste congresso. Minha língua materna é o espanhol, então eu vou fazer meu maior esforço para poder comunicar e que o Espírito Santo, se você não entende algo, termine de confirmar, amém? O profeta Ricardo falou, eu sou de Costa Rica, da Igreja Centro Mundial de Adoração, que preside o apóstolo Rony Chaves. E sim, o apóstolo foi uma pessoa que ele aperturou muito o que é o ministério apostólico e profético na Latinoamérica. Ele abriu caminho para muitas pessoas e para mim também é um privilégio poder ser parte dessa casa. Mas também aqui eu estou como em casa. Ele sempre digo que eu tenho uma família aqui no Brasil, que vocês todos são minha família aqui. Sim. Bom, eu conheci o pastor Ricardo lá em Costa Rica. Eu estava muito jovem, pastor. Foi alguns anos atrás. Eu não estava servindo, eu não estava no ministério. Eu somente ficou na minha casa porque minha mãe sempre aperturava as portas para os ministros quando eles iam para congresso, para cumbres. Eu conheci o profeta Ricardo lá. Ele sempre que foi, 2 vezes que ele esteve lá, ele falou palavras de destino para minha vida. E Deus trouxe o cumprimento para tudo isso. Agora eu fui ungido como ministro. Eu estou viajando as nações, estamos pregando o evangelho. Há alguns dias eu estive em Equador, também é uma cruzada, e vimos o poder de Deus. Assim que, glória a Deus, amém? Assim que eu vou falar como evangelista, mas você tem que entender que o evangelista não é somente aquele que é chamado para pregar o evangelho. Porque o livro de Efésios diz que todos os ministérios são para a edificação do corpo de Cristo. Então o evangelista tem um chamado para o corpo de Cristo também. E ele tem um chamado para despertar a igreja para o evangelho. E está bom, Deus quer, você tem que sonhar grande. Mas o mais grande privilégio é poder nós cumprir os sonhos de Deus. Amém? Só um modo de introdução, eu quero ler Daniel, o livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Versículos 9 e 10. O versículo 9 e 10. Eu não tenho versão Almeida, só se você pode ler 9 e 10. Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10. Versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e os anciões milhares os serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e... Amém. Você pode repetir isso, que se abriram os livros. Amém. Eu quero falar de modo introdução que nós precisamos entender que o mundo espiritual existem muitos livros. Aqui está falando de algo que vai acontecer o dia que todos nós os presentemos delante de Deus como juiz. E diz aí que os livros foram abertos. Existem no mundo espiritual
livros. O mundo espiritual escreve muito. O mundo espiritual registra muito. E o mundo espiritual arquiva muito. Você vai ver que o céu tem muitos livros. E incluso o inimigo diz que ele tem actas contrárias para de nossa vida. Então, na Bíblia, fala de muitos livros diferentes. Habla do livro da vida, habla o livro das memórias, fala do livro da verdade, fala do livro dos sofrimentos. Mas eu quero concentrar em um livro que fala em Salmos 139. Eu quero me concentrar em um livro que está falando lá em Salmos 139. Salmo 139, vamos ler versículo 13 até 16. Salmo 139, versículo 13 até 16. Até 16. Salmo 139, versículo 13. Pois tu formastes o meu interior, e tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por todo modo, assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Amém. Aí, a vida está falando do livro do propósito. Aleluia. Você tem que saber que todos vocês, primeiramente, foram escritos em um livro. Há um livro com seu nome. E é o livro de chamado, é o livro do propósito. Há um livro que tem escrito tudo que você teria que fazer aqui na terra. Como disse Davi, Davi sabia que havia um livro de sua vida. Há um livro sobre a vida de Michelle, sobre a vida do profeta Ricardo, sobre a vida de João, sobre cada um de nós. Você tem que saber que há um livro de um chamado e é um livro que você tem um propósito que cumprir na terra. Você não foi chamado para fazer de tudo. Neemias não foi chamado para abrir mar. Neemias não foi chamado para fechar as bocas de leões. O propósito de Neemias tinha que ver com muros. Entende? Você não foi chamado para todo. Por isso você precisa que Deus revele o livro de sua vida. Amém? Você nasceu por causa desse livro. Por causa desse propósito que já estava escrito nos céus. Amém? Você pode ficar toda a vida em alabança, ou você pode ficar servindo e aún assim não cumprir seu propósito, porque você precisa que seja revelado esse propósito na sua vida. Não se trata de seu talento, porque seu talento tem que servir para o propósito. Seu talento tem que ser um servidor do propósito eterno de Deus. Amém? Se Esther não fuera revelado seu propósito, ela pudo haver pensado: seguramente eu nasci para ser uma influencer. Eu sou muito bonita, seguramente eu nasci para ser modelo. Mas não foi até que seu tio Mardoqueu revelou seu propósito que ela entendeu para que ela havia nascido. Ela pôs sua vida em risco por causa desse propósito e por causa dessa revelação. Amém?
Esther nunca viu um ángel, o ángel não vino e falou o propósito, ela somente supo honrar a palavra de seu tio. Amém? Ele diz, não vai ser que Deus deu você essa hermosura por causa de um propósito maior, por causa de um propósito eterno. Esther, tenha cuidado, que você esteja confundindo, porque seguramente Deus colocou isso em você por causa de um propósito eterno que fica na sua vida. Amém? E nós temos proibido morrer até ver tudo o que Deus falou, tudo o que Deus escreveu nesse livro. E tua proteção nesta vida vai estar conectada à obediência que você tem a esse livro. Você não, se você pode conectar sua vida a esse propósito eterno. Você não tem que temer que diga, não, se você lá é muito peligroso. Agora em Equador a pessoa falava, não vai aí muito peligroso, mas nós tínhamos uma palavra de Deus, que nós tínhamos que ir lá pregar o evangelho. Então nós sabíamos que estamos protegidos. Amém? Diz a palavra. É importante também, porque você pode estar atrasado no cumprimento desse propósito, desses capítulos de sua vida. Você talvez deveria estar vivendo algum capítulo na sua vida, mas você está atrasado por causa de que faltou obediência em algum momento de sua vida. Abraão teve um atraso de 13 anos, e não foi até que ele despediu a Lot que Deus pudo outra vez falar com ele. Então é importante que nós oremos, porque Deus pode redimir o tempo. Deus pode colocar-nos outra vez na rua do propósito. Mas temos que orar, porque minha oração para este congresso é que Deus abra esse livro para nós, e que possamos conectar com o propósito eterno de Deus para cada um de nós. E aí sim, como a criação vai responder a sua obediência. Amém? Jesus conhecia que havia um livro sobre ele. Ele disse, como estava escrito, um livro de mim. O Espírito de Deus está sobre mim. Amém? Ele conhecia que havia um livro sobre ele. Diz Romanos 8:28. Como diz a versão Almeida? Romanos 8:28. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para Amém. Essa palavra propósito é a palavra prótesis no original. Pro significa antes e tesis é uma evidência escrita. Quando você vai a uma universidade, você tem que, ao final da universidade, escrever uma tese. Na Costa Rica, eu acho que aqui também, verdade? E você tem que defender essa tese, porque vai haver professores que eles vão procurar ver se você entende essa tese e que você tem que defender essa tese e que essa tese tem que estar correta, verdade? Então, o que diz aí que Deus chama conforme o que Ele escreveu antes de você, conforme o que Deus já predestinou para a sua vida. Ele realiza um chamado para a sua vida conforme o aquilo que Ele preparou de antemano para você. Diz a palavra que Ele preparou de antemano boas obras para que nós caminemos em ela. E tudo isso está escrito, tudo isso está registrado em seu livro. Mas você tem que saber que Satanás vai apresentar uma antítese, como esses professores da universidade. Por isso você tem que conhecer seu propósito, para que esteja firme quando venga a dúvida, quando venga o temor, quando venham as palavras contrárias, quando tudo pareça que não é conforme o que Deus falou para a sua vida, mas quando você tem uma palavra, você pode defender essa tese, e você vai chegar ao final, e vai cumprir tudo o que Deus falou para a sua vida. Amém. Amém? Essa era uma introdução, porque isso é um sentido. Pastor, eu tive um aterrissagem forçoso quando eu voltei do Equador. Você não tem que pensar que o teu nascimento foi como um pouso forçado. Sim. Eu tive um desses uma vez, e não é muito bonito.
O avião rebotou na terra e ele despegou outra vez. Mas eu não sei se sua chegada na terra foi dessa maneira. Mas você tem que saber que não importa os estábulos da vida. Jesus nasceu em um estábulo. Mas se você entende o propósito de sua vida, o livro de sua vida, não importa os estábulos de sua vida, você tem um trono, Deus tem um trono próprio preparado para você. Amém? Um estábulo pode ser uma situação familiar difícil. Você talvez diz, não, eu cheguei, meus pais estavam divorciados, eu passei muita necessidade econômica. Todas essas são estábulos. Mas os estábulos não definem nossa vida. Os estábulos não definem nosso propósito. O rei da terra nasceu um estábulo para que você entenda, para que você sepa que não importa os estábulos da vida. Se você é obediente ao Pai, você vai terminar em um trono. Amém? Glória a Deus. Agora sim, vamos começar. Glória a Deus. Eu quero falar do poder de uma vida de altar. Vamos a ler 2 versículos, Gênesis 12. Alguns dizem amém por fé. Amém. Gênesis 12. Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 8. Versículo 7. E depois vamos a ler Romanos 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 8. Diz: Apareceu o Senhor a Abrão, e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali ficou Abrão, ali fincou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Capítulo 12, versículo 1. Versículo 8 depois? 8. Sim. Versículo 8. Passando dali para o norte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente de Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém. Agora sim, Romanos. Aleluia. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Amém. Percebe? Há um poder, é uma vida de altar. Amém? E o apóstolo Paulo diz que nós, quando Deus vê a nossa vida tem que parecer um sacrifício vivo, uma oferta vivente. E isso sona como uma contradição, verdade? Porque para que você possa ser sacrifício, você tem que estar morto. Mas a nossa vida tem que ser essa oferenda que caminha. Porque sem altar não há glória. Sem altar não há presença. E sem altar não há fogo. Amém? Mas quando Deus pode encontrar uma pessoa com vida no altar, pode ter certeza que ali você vai encontrar glória, ali você vai encontrar presença, ali você vai encontrar fogo. Mas não há altar sem oferta. E sem altar não há fogo. E não há oferta sem alguém que esteja disposto a dar. E nós queremos levantar uma geração que tenha o som manifesta de Deus, verdade? Não uma geração que aborda. Para isso nós temos que entender o que significa uma vida de altar.
Há pessoas que não entendem o que é um altar, mas o altar é o lugar onde a oferta era colocada. Amém? No Antigo Testamento, você vai ver que todos os patriarcas, eles foram homens que eles constantemente levantaram altares. Você vai ver que Abraão levantou altar, Noé levantou altar, Abel levantou um altar, David levantou altar. Todos eles foram homens que entenderam o poder que havia em uma vida do altar. Mas agora nós não temos que estar juntando pedras. Não, agora o apóstolo Paulo diz, não, isso foi para esse tempo, agora você tem que entender o que isso simboliza, porque agora você é oferta. Agora sua vida tem que olhar a sacrifício. Mas se queremos aprender sobre oferta, mas você tem que entender que quando você dá dinheiro que você está dando, isto representa vida, porque representou esforço, porque representou tempo, porque representou um tempo de que eu dediquei a algo, então isso representa a minha vida. Mas Deus não está de trás de... Porque você tem que entender algo, Deus não vai pedir muito de você, Deus quer tudo. Eu vou repetir, Deus não quer muito, Deus quer tudo. Deus quer sua vida completamente rendida a Ele. Porque às vezes nós decimos, Senhor, isto eu entrego, mas se você pedir isto de mim, eu não poderia. Esta área da minha vida não toque. Não toque meu trabalho, não estudo, não toque minha família. Eu poderia entregar isto, mas se você pedir isto, porque o Deus não pede muito, Deus pede tudo de nós. Empurrar você, porque sempre o que Deus quer entregar para você vai ser maior que qualquer coisa que você possa dar ao Deus do céu. Mas se queremos aprender sobre altar e se queremos aprender sobre oferta, temos que aprender sobre Cristo como uma oferta, porque a mais grande oferta da história do universo é Cristo como uma oferta. É a oferta que o Pai deu. Deus não deu o que sobrava no céu. Entende? Deus não entregou o ángel com a ala quebrada. Deus não entregou o querubim que estava aí sobrando. Ele entregou seu mesmo filho. Não foi sencillo. Não foi uma coisa fácil. Mas Deus sabia o poder de oferta. Se eu posso entregar hoje meu filho, 2000 anos mais tarde em Manaus, eu vou coletar milhões e milhares de filhos para minha glória. Amém. E você vai ver que uma coisa era ofertar algo, mas outra coisa era que Deus recebia essa oferta. E você vai ver que no Antigo Testamento havia uma sinal para saber que Deus recebia essa oferta. Você vai ver que quando David levantou o altar, você vai ver que quando Abraão levantou o altar, havia uma resposta de fogo. Elias levantou um altar, havia uma resposta de fogo. Manoa, o pai de Sansão, ele também levantou um altar e disse que o ángel subiu ao céu em uma chama de fogo. Sempre que Salomão, quando ele terminou o templo, ele entregou holocaustos e houve uma resposta do céu em fogo. Sempre que uma oferta nesse tempo era recebida, havia uma señal do céu, havia uma señal de fogo. Havia recebido a oferta. Por isso vai ver que quando Jesus morre na cruz, Atos. Em o livro de Atos, que quando vinha o Espírito Santo, disse que havia umas línguas como de fogo sobre eles. Esse era o Pai dizendo: a oferta de meu filho foi aceitada. Foi a oferta mais perfeita. Foi a oferta mais grande. E eu aceito essa oferta. E essa oferta foi tão imperfeita que antes o fogo venia e desaparecia. Abraão levantava o altar, venia fogo e desaparecia.
Mas esa ofrenda en la cruz, hasta el día de hoy ese fuego sigue encendido. La gloria sigue siendo manifiesta. Las personas con dolencias siguen siendo sanadas. La presencia sigue presente. La gloria manifiesta. Porque essa ofrenda foi a mais perfeita. Amanhã eu vou falar um pouco de como manter esse fogo. Porque esse primeiro fogo vem de Deus. Essa chispa inicial vem de Deus. Mas depois nós temos um trabalho de manter esse fogo encendido. Mas temos que entender que a oferta de Cristo foi a oferta mais perfeita. Por isso não tenha medo de que sua vida seja uma oferta também. Porque aí poder é uma vida de altar. Amém. Erguiu um altar, ou levantou um altar. Porque quando alguém levanta um altar, o que ele está dizendo é: eu estou preparado para dar algo que eu amo. Estou preparado para algo que é difícil para mim. Estou preparado para dar algo que eu preciso. Estou preparado para dar algo que eu me apego, mas eu quero dar, porque eu quero dar para meu Deus. O altar. Sim, eu sinto que estou morrendo quando eu dou. Por isso é chamado sacrifício. Amém? Porque é importante que nós não queremos levantar uma geração facilista, que tudo bem fácil, que não quer ser incomodada. Não, temos que entender que o impactar como o reino de Deus vai custar tudo. Vai custar sudor, vai custar esforço, vai custar recursos e a sangue se for necessário. Jesus dijo em Atos 1:8: e vocês serão meus testigos. Essa palavra testigo, em grego, é a palavra mártir. Palavra testemunha. Testemunho. Essa palavra é a palavra mártir, em grego. Significa mártir. Sim, mártir é testigo. Mas quando nós escutamos mártir, em que pensamos? Uma pessoa que entregou sua vida, verdade? Mas um mártir é um testigo que testifica. Testifica? Isso. Que ele testifica com suas palavras, com seus atos, com suas reações, mas com sua vida mesma, se for necessário. E temos que estar preparados para isso. A geração que vai manifestar o reino de Deus para os tempos que vêm tem que estar preparado para que sua vida seja uma oferta. Aleluia! Amém? Mas glória a Deus, porque Deus já escreveu o final desde o princípio. Eu quero que você sepa que nós terminamos ganhando. Amém? Porque quando você entrega, não é que Deus gosta de você ver sofrer ou chorar, ou que quer desprender de você. Não, é que Deus compreende o poder de oferta. E sempre que Deus pede algo, é porque Ele tem algo melhor que entregar. Nunca retenga nada de Deus. Esteja preparado para entregar qualquer coisa que Ele pida. Não é que Deus vai despurrar, não é que aqui está minha empresa, aqui está meu filho. Não, somente Deus quer ocupar o primeiro lugar de seu coração. Deus quer saber que lugar Ele ocupa em seu coração. E Ele não quer competência. Ele não quer competência em seu coração. Amém? Eu lembro o Mundial aqui em Brasil, 2014. Foi um bom Mundial para Costa Rica. Nós chegamos até quarto de final, pastor. Eu gosto muito de futebol. Mas eu lembro que o partido de oitavos de final era a mesma hora que eu tinha um serviço, que eu tinha que presidir na igreja. E eu gosto de futebol. E algumas vezes a pessoa vai dizer: não, para isso é pequeno, isso não é nada, isso não é um sacrifício. Mas para mim era importante, era algo que eu gostava. Eu disse: Deus, mas eu vou entregar para você. Eu vou entregar isto que eu gosto, eu vou entregar isto que eu amo. Eu vou entregar isto que para mim é importante, mas nada que você entregue, aunque para outra pessoa seja pequeno, vai volver-se vano às mãos de Deus. Amém? Sempre vai haver uma manifestação de poder, sempre vai haver uma recompensa, sempre Deus mira quando Deus vê um sacrifício. Amém? David falou
em 2 de Samuel 24:24, é uma passagem muito famosa, que ele diz, eu não vou dar, eu não sei, não, eu vou pagar o preço justo, porque eu não vou dar a Deus nada que não me custe nada. Se Deus está pedindo a você, eu não sei quem está pedindo a Deus que levante de madrugada, que entregue as manhãs. Ah, Deus, mas estou cansado, toda a semana trabalhando, mas entrega a Deus isso, entrega isso que Deus está pedindo. Você vai ver como Deus te leva a novos níveis. Mas temos que começar a morir a Deus, a coisas que não hemos morto antes. Amém? Quando você abre mão de algo que você ama por amor de Deus, você vai chamar a atenção de Deus. Eu vou falar umas coisas que provocam o altar. O altar é um ponto de conexão entre o céu e a terra. Todo altar é um ponto de conexão. Você vai ver que muitos altares foram levantados em montanhas, porque eles volviam um ponto de conexão entre céu e terra. Porque sempre que uma pessoa levanta altar, você vai chamar a atenção de Deus. Quando você pode entregar algo e morir algo para Deus, em esse momento você vai chamar a atenção de Deus. Eu não sei qual é a sua oração neste tempo, mas se você quer chamar a atenção de Deus, você vai ter que começar a morrer algumas coisas que você não morto antes. Se você diz, eu estou adorando Deus, mas eu sinto que eu chamo e não há resposta. Eu sinto que eu toco, mas não há portas abertas. Você precisa começar a levantar um altar outra vez na sua casa. E você vai ver a resposta de Deus, porque sempre no altar você vai chamar a atenção de Deus. Ator de potência. Se entende? Porque onde há um altar, o sobrenatural se manifesta. Sempre, você vê na Bíblia que a pessoa levantar um altar sempre está relacionado com uma manifestação sobrenatural, porque nossa vida tem que ser milagrosa. Amém. Não pode ser que nós vivamos e que nossa vida não pareça milagrosa. Não pode ser que você esteja orando por o mesmo que orou o ano passado, e há 2 anos, e há 10 anos, e você está ao mesmo nível. Não, sua vida tem que ser milagrosa. E se você não está manifestando uma vida sobrenatural, que as pessoas veem sua vida e dizem, que essa pessoa tem algo diferente. Eu não sei, essa pessoa ganha o mesmo que eu, mas eu vejo que ele sempre tem suficiente. Como é que ele faz? Nossa vida tem que ser diferente, nossa vida tem que ser milagrosa, nossa vida tem que ser sobrenatural. E todo altar é um reator de potência. Se você quer a potência do Espírito Santo, se você quer caminhar encendido no fogo de Deus, você tem que ter uma vida do altar. Um altar constante para Deus. Número 3, todos os altares são chaves que abrem portas de favor. Eu não sei quem aqui sente que tudo está fechado, sente que as oportunidades são para outros, mas não para mim. Os altares é uma chave que abre portas de favor. Ter a vida do altar. Você vai ter que começar a oferecer ou ofertar algo a Deus que você não ha ofertado antes. Amém? Todos os altares são elevadores que os elevam a uma dimensão superior. Agora eu fui a Equador, eu conhecia lá diferentes pessoas que eles são parte do Ministério de Evangelismo. O Ministério de Cristo para todas as nações. Eu sei que esse ministério está aqui em Brasil também. O Ministério de Evangelista Reinhard Bonnke. Ela era de Equador, ela nasceu no Equador, mas seus pais levaram ela aos Estados Unidos quando ela era uma menina. E eles falaram com ela: nós deixamos nosso país para que você pudesse ter oportunidades que nós não tivemos. Assim que você tem que estudar muito. E ela falava comigo que para ela estudo era toda a sua vida. Ela somente crente que um carro atropelou ela e ela diz que os doutores disseram que ela nunca mais voltaria a caminhar. O dor que ela tinha, os doutores diziam que esse dor ia a começar a ir a todo o seu corpo. Então ela, testigo de Jeová, testemunho de Jeová,
não conhecia de Jesus, somente estudo toda a sua vida, mas quando isso acontece, ela falou com uma prima dela, e ela disse, eu quero buscar de Deus. E a prima era conhecia do Evangelho. Ela disse, você tem que arrepender-se. Ela recebeu a Jesus, ela recebeu um chamado, ela trabalhou tanto para estar, e começou uma vida como missionária. Quando eu falei com ela, ela parecia uma mulher que toda a sua vida ela serviu um ministério. Eu pensava que seus pais haviam sido pastores, porque quando nós temos uma vida de altar, nós vamos a níveis superiores, e às vezes que nós estamos 10 anos na igreja, mesmo nível, 20 anos na igreja, mesmo nível, e nós não temos uma mentalidade de graduação, que Deus quer levar-nos de glória em glória, de poder em poder, de um novo nível a um novo nível. Ou no livro de Hebreus diz, vocês deveriam ser já maestros, mas vocês precisam que eu dê leite ainda. Ele estava dizendo, para o tempo que vocês têm de conhecer de Jesus, de conhecer o Evangelho, vocês deveriam já estar em outro nível. Mas para ir a outro nível, nós temos que aprender o que é uma vida de altar constante. Tudo o que Deus pedia. Um estudo, Deus, aqui está. Minha família, ela deixou todo, ela viajou. E seus pais, que estava sendo menina, e não, que tem um chamado de Deus. É muito forte, mas Jesus disse, el que não pode deixar padre, madre, el que ame mais pais, mais irmãos, mais que a mim, não é digno de mim. E eu vi em ela uma pessoa que ela estava completamente preparada para entregar qualquer coisa que Deus pediera. E por isso Deus permitiu que ela crescesse muito, muito. Revisar nossa vida. Quanto tempo temos como cristãos? Quanto temos servindo? Nós estamos chamados a expandir o reino. Mas temos que ter paixão por esse reino. Temos que amar o reino. Temos que conhecer o reino. E temos que ser cartas abertas para o mundo. Há uma versão que diz que nós somos poemas suyos. Seus poemas, diz. Que lindo, mas quando as pessoas veem nossa vida, eles têm que ler esse poema de Deus. Que nós fiquemos no mesmo nível toda a nossa vida. Não, Deus quer algo novo para nós. Amém. Que vivifica, desperta toda a fé extinta. Quando os patriarcas, eles começaram a sentir medos, que os medos estavam cercando, porque o inimigo vai fazer tudo o que ele pode para que você aborte o propósito ou o chamado de sua vida. Ele vai levantar vozes em sua vida. Amém. O pior que você pode fazer é escutar essa voz e dizer, sim, tem razão. Sim, é certo. E aí, ele estava procurando onde você vai, qual é o seguinte passo, qual é a seguinte direção. É importante que você levante um altar, porque o altar são bússolas que nos dão direção também. Aleluia. Deixar vazio, não, é porque Ele tem algo muito melhor para nós. Amém. Nunca eu entregado algo a Deus donde eu veja que depois Deus entrega algo melhor para a minha vida. Sempre que eu entreguei algo para Deus, sempre que eu moí algo que eu amava, sempre que eu deixei algo de lado por amor a Deus, sempre ouvi Deus abrindo as portas, sempre ouvi Deus trayendo conexões, sempre ouvi Deus trayendo um novo nível, sempre ouvi Deus proveyendo, sempre ouvi Deus manifestando sua vida, porque o que Ele quer de nós é ver onde fica nosso coração. Se nós podemos ser confiáveis para Ele. Amém. Pessoas com sonhos frustrados, o que Deus quer é que você descubra a razão para que você está nesta terra. Amém.
Não pode ser uma geração um dia na discoteca, outro dia com uma mulher, outro dia com outra. E a vida não é assim. Mas coloque sua vida no altar de Deus. E você vai saber porque você está nesta terra. Agora, deixa-me falar um pouquinho de Abraão. Abraão sempre, ele levantou altar. Ele levantou o altar da promessa, ele levantou um altar da visão, ele levantou um altar da liderança, ele levantou diferentes altares. Mas chegou um dia, no que essa promessa que ele tinha, ele não viveu mais de promessas, sino que essa promessa se cumpriu. Eu quero que você saiba que chega um dia onde você não vai viver somente de promessas, você vai poder abraçar a promessa. Essa promessa vai venir cumprimento. Esse filho que Abraão orou, esse filho que Abraão profetizou, esse filho que Abraão criou a Deus, esse filho chegou um dia a não ser uma promessa, mas uma realidade na vida do Abraão. Ele abraçava a sua promessa, agora como uma realidade. Mas algo aconteceu com Abraão. Deus nunca pediu a Abraão levantar um altar. Sempre Abraão foi um homem de altar que levantou o altar, mas Deus não precisava pedir a Abraão um altar. Mas depois de que Isaac nasceu, algo aconteceu com Abraão. Ele não levantou mais altares. Porque nós, quando recebemos o que estamos orando, quando recebemos a promessa de Deus, corremos o peligro de que essa promessa se converta em um ídolo em nosso coração. E então Abraão esqueceu levantar altares. E por primeira vez, em Gênesis 22, Deus teve que pedir a Abraão um altar. Abraão sempre foi diante, levantando altares. Mas quando a promessa vinha, ele esqueceu continuar levantando altares. Então Deus teve que pedir: Abraão, eu preciso outro altar. Eu preciso que você entregue seu filho. Porque Deus não quer competência. Porque Deus quer ver quem ocupa o primeiro lugar em seu coração. Mas esse homem estava tão decidido a entregar seu filho, que Deus somente teve que pedir a Isaac uma vez. Mas quando Abraão estava a ponto de matar Isaac, ele teve que chamar Abraão 2 vezes. Abraão, não toques ao menino. Porque ele estava tão determinado, ele estava tão decidido, que então Deus teve que falar com Abraão e chamar Abraão 2 vezes. Eu quero orar, porque muitos, quando recebemos o que oramos, quando recebemos o que pedimos, deixamos compromisso, começamos a viver nossa própria vida e paramos de fazer altares. E Deus está chamando que nós voltamos ao altar. Você tem que revisar seu coração. Quem ocupa preeminência nesse coração? Porque se vamos alcançar esta geração, se vamos a transformar o mundo com este reino, com este evangelho, temos que ir allá com certeza de quem ocupa primeiro lugar no nosso coração. Amém? Eu vou pedir que se ponga sobre seus pés. Eu quero ler para você como termina a vida de um homem de altar. Talvez o pastor pode ler Gênesis 24:1. Gênesis 24:1. Eu quero que você escute como que termina a vida de um homem de altar, de uma mulher de altar. Gênesis, capítulo 24, versículo 1. Abraão era então um homem muito idoso, avançado em dias, e o Senhor em tudo havia lhe abençoado. Amém. Assim é como termina um homem de vida de altar. Quando você pode dar a Deus tudo, você vai receber o tudo de Deus. E o todo de você não se compara com o todo de Deus. Amém? E então, quando Abraão entregou seu filho, Deus não realizou uma promessa.
dice que Deus realizou um juramento. E ele disse que não havia ninguém maior que ele para fazer esse juramento. Então ele jurou por si mesmo. E ele disse: eu vou dar a ti, a você e a seus filhos esta terra. Por isso, você vai ver Israel. Na Bíblia, você vai ler de muitas nações que não existem, mas Israel permanece, porque Deus realizou uma promessa, um juramento a um homem de altar. Amém? Nossa vida é segura em Deus. Amém? Eu quero que eu feche seus olhos. Glória a Deus. Deixa-me orar por você. Vou orar em espanhol, também em português, mas eu quero poder fluir. Padre, eu te dou graças por esta noite. Graças a Deus, porque nós precisamos e entendemos a importância de uma vida do altar. Senhor, eu quero primeiramente, como dijo David, escudriña-me, Senhor, e mira se há em mim camino de perversidade, mira se há em mim algum ídolo, mira se há em mim algo, Senhor, que eu não gostaria de dar, mira se em mim há algo, Senhor, que ocupe um lugar de mais preeminência que você. Revisa mis pensamentos, meus sonhos de futuro, meus sonhos de família, meus sonhos de trabalho, meus sonhos de estudos, meus sonhos de ministério incluso. Eu não quero realizar qualquer ministério, eu não quero realizar qualquer boa obra, não. Eu quero saber o que falou você em minha vida. Eu quero viver para cumprir o chamado eterno de Deus, que meus talentos, meus dons, tudo que você entregou, Senhor, seja para que tu nome seja glorificado e que você possa ver em minha vida uma oferta, uma verdadeira oferta, Senhor. Uma oferta que chame a atenção do céu. Uma oferta, Senhor, que você possa realizar com ela o que você goste, Senhor. Porque eu entendo que todas as coisas são de você, para você, de você, Senhor. Aqui está a sua oferta. Eu entrego minha vida. Eu entrego meus filhos, eu entrego minha esposa. Entregue-lhe a Deus. Não tenha medo de entregar a Deus. Você não está entregando a Deus. Deus é plenamente confiável. Deus é plenamente confiável. Não há um lugar mais seguro para seus filhos que Deus. Não há lugar mais seguro para sua família que Deus. Não há lugar mais seguro para seu futuro, suas finanças, seus recursos que Deus. Suas finanças são seguras em Deus. Ele é seu provedor. Ele é nosso lugar seguro. Minha segurança não vem porque eu tenho uma pistola, porque eu tenho uma conta bancária muito grande. Minha segurança não vem porque eu vivo em um lugar com policias. Não, minha segurança vem porque a Bíblia diz que eu estou esculpido em sua mão. E isso é mais que suficiente para mim, para viajar e para ir onde Ele chame. Porque eu sei que minha vida está em suas mãos e que eu não vou partir dessa terra hasta cumprir todo o propósito que Deus tem para minha vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Padre, Señor, que comienza, Señor, un tiempo sobrenatural sobre todas las personas, Señor, que están aquí, Señor, Padre, donde te darán experiencias, Señor, Padre, experiencias contigo, experiencias, Señor, visiones, sueños, Señor, donde tú les abres el libro, Señor, Padre, del propósito en sus vidas, Señor, y ellos irán con pasión, con determinación, Señor, con fuerza, con anhelo, con pasión, Señor, para cumplir todo lo que está escrito en este libro, Señor. Y si alguno estaba atrasado, Señor, en sus capítulos, Señor, Padre, viene un tiempo de aceleramiento donde ellos son reinsertados al camino y a la ruta de Dios, Señor, para cumplir todo lo que pesa, Señor, sobre sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Y que você possa, aí onde está, empiece a entregar coisas a Deus. Deus vai colocar coisas em seu coração. E comece a entregar, e comece a entregar, e comece a entregar. E Deus vai a mudar e vai colocar sonhos dele em você. Deus vai começar a colocar os sonhos dele em você.
Porque a Bíblia diz: deleita-te. Eu não sei como diz em português, mas em espanhol diz: deleita-te a si mesmo em Jeová, e Ele concederá os sonhos de seu coração. Mas você tem que entender que primeiramente está o deleite. Se Deus é seu deleite, se Deus é seu maior deleite, se fazer a vontade de Deus é seu maior prazer, então Deus pode cumprir seus sonhos, porque Deus empieza e coloca seus sonhos dele em seu coração. Então Ele trabalha para cumprir esses sonhos que Ele mesmo colocou. Deus vai colocar os sonhos de seu coração por causa de que você começou uma vida do altar, onde Ele é seu único deleite. El fazer sua vontade, dijo David: Senhor, o fazer tu vontade é meu prazer. Jesus dijo: minha comida é minha bebida, é fazer a vontade do Pai, é concluir, é terminar sua obra. Se esse é seu alimento, se essa é sua comida, se essa é sua gasolina, se essa é toda a sua vida, então Deus vai começar a colocar os sonhos dele, vai começar a cumprir os sonhos dele, e vai venir um tempo de aceleramento, um tempo de cumprimento e um tempo de avivamento em sua vida pessoal como nunca antes. Amém. Aí em silêncio, Deus vai começar a falar em sua vida, e se podemos adorar. oferta onde está, e a oferta